Oi meninos, vamos fazer a correção da atividade. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí direitinho, né? Mas eu vou fazer o possível para facilitar para vocês, tá? Então bora lá. Primeira questão dizia assim: assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Nessa questão, o incorreto é a letra D, porque ela diz o seguinte: as paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. E não, né? Tanto é que a gente divide as paisagens em paisagem natural e paisagem cultural, né? Ou paisagem humanizada. Então a gente não pode dizer que uma paisagem é só aquela formada por elementos naturais. Na segunda questão, estava a paisagem que predomina os aspectos originais da natureza, como a vegetação, relevo e a hidrografia. Só um minutinho aqui, por favor. E a hidrografia é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. É a letra C, né? Geleira, florestas e conjunto de montanhas, tá? Então, apenas paisagem natural, apenas elementos naturais. Na 3, estava assim: assinale a opção incorreta em relação às características do espaço geográfico. Bem, a opção incorreta aí é a letra D. Ele está dizendo que o espaço geográfico é que predominam os aspectos originais da natureza. Não, espaço geográfico é o mesmo que espaço natural humanizado, né? Então é aquele espaço que ele foi alterado pelo homem, né? A 4, com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada, classifique as colunas de acordo com o tipo de paisagem. N para paisagem natural, H para paisagem humanizada, R para paisagem rural e U para paisagem urbana, tá? Letra A é aquela composta por diversos elementos físicos como solos, rios, relevos, etc. N, paisagem natural. Letra B é caracterizada por extensas áreas de pastagem, plantações, casas longe de outras, paisagem rural. C delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto com ruas pavimentadas, paisagem urbana. E D tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência, paisagem humanizada. A quinta, a paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer inalteradas. Então a questão está dizendo o seguinte: que a paisagem ela sofre modificações ao longo do tempo, né? Principalmente a paisagem humanizada, né? Ela vai sofrendo a influência das pessoas que viveram em determinada época. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava falando sobre esse conteúdo, eu falei, né? Por exemplo, Vitória da Conquista, há 40, 50, 60 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Eu vou, inclusive, mandar para vocês algumas fotos assim, para vocês verem a diferença. Então, a paisagem, ela sofre e ela mudança ao longo do tempo e ela reproduz aquele tempo, né? Aquele determinado tempo. Então, corrigindo a questão. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que a opção correta seria a letra C, que diz o seguinte: a paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. Exatamente, né? Então, por exemplo, Vitória da Conquista no início do século XX, final do século XIX. Então, ainda tinha aqueles casarões, as ruas eram bem largas, né? Porque o principal transporte na época ainda era cavalo, carroça. Então, a cidade naquela época era adaptada para aquela realidade. Hoje a gente tem prédios, né? A gente tem construções mais modernas, ruas, né? Que não seguem mais aquele alinhamento de ruas largas, né? Algumas ruas mais largas, outras mais estreitas, a depender do tipo, do fluxo de veículo que vai passar por ali, tá?
E a 4, a construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. E é verdade, à medida que o espaço geográfico ele vai sendo construído, ele vai transformando a paisagem, tá? Então, letra C, resposta correta. Questão 6. Assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Seria a letra A. Aqui diz que as paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. Acho que essa questão até se repetiu, né? E a gente já viu que não. A paisagem não é só os elementos naturais. A 7. Assinale a opção incorreta em relação às características do espaço geográfico. É dizer que o espaço geográfico é formado pelos aspectos originais da natureza. A 8. A paisagem que predomina os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. Essa é a letra B e essa questão parece que se repetiu também. Eu vou ter mais cuidado ao escolher as questões para que isso não ocorra. Questão 9. A respeito do conceito de região, avalie as proposições a seguir. Uma região pode ser criada com a finalidade de realizar estudos sobre as características gerais de um território, assim como para entender determinados aspectos do espaço. É verdade, gente. Por exemplo, a gente pode falar assim, região metropolitana de Salvador. Então, essa região foi criada aí para estudar o aspecto daquele espaço, que é Salvador e as cidades menores circunvizinhas que formam a região metropolitana de Salvador. Na 3 diz o seguinte, na 2. A região resulta de uma elaboração racional e intencional do ser humano e tem a finalidade de facilitar a análise, a gestão e a compreensão de uma determinada área e dos elementos que a compõem. Também está correto. Por exemplo, quando o Brasil foi dividido em 5 regiões, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, o objetivo foi justamente analisar, né, cada região de acordo com as suas características, suas necessidades, para que fossem desenvolvidas políticas públicas, né, que atendessem aos interesses de cada uma daquelas regiões. A 3. Em geral, a região pode ser entendida como a área que foi dividida, obedecendo-se a um critério específico. Verdade também, né? Ela pode ter sido dividida obedecendo a um critério específico, como por exemplo, a região, deixa eu pensar aqui, a palavra me fugiu à mente. A região dos lagos, por exemplo. Então, a região que corresponde a uma determinada parte do território de um estado, né, onde é composto por vários lagos ou lagos importantes. Então, aquilo ali foi definido especificamente seguindo esse critério, que no caso aí seria a presença desses lagos, tá? Algumas regiões surgem de forma natural e são estabelecidas sem que seja necessária a especificação de um critério que as defina ou classifique. Elas são chamadas de regiões naturais. Então, as regiões naturais, está correto, né? Elas surgem de forma natural. Então, não é determinado pelo homem, né? E geralmente não segue nenhum critério determinado pelo homem. Então, a opção de resposta, todas as alternativas. A 10. Categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado, perdão, que eu fui olhar o celular aqui, que estão toda hora me mandando mensagem. E está relacionado com uma configuração do poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece. Ele está falando de território, né? Por exemplo, quando a gente fala do território brasileiro, geralmente essa visão de território é utilizado no âmbito político mesmo, né? O território é uma região, é uma área delimitada por fronteiras, né? E dentro
desse território, se estabelece uma série de regras, né, que são obedecidas pelo povo que ali vive. Então, resposta certa, letra E. A 11. Essa categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço de forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. É a definição de lugar, tá, gente? O conceito geográfico associado à separação de uma área do todo através de um critério por suas semelhanças é a região. Esse é o critério é o conceito de região, tá? E o 13. O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo também está se referindo a lugar, ok? Pessoal, ninguém me fez pergunta nenhuma, somente Matheus me mandou as respostas, nem Eric nem Ana Luísa me mandaram nada. Também ninguém me questionou nada a respeito do conteúdo. Amanhã eu vou estar trabalhando com vocês em inglês. A gente vai fazer a explicação teórica e já vou mandar atividades também. Por favor, interajam aí. Eu estou vendo mais participação dos pais do que de vocês.